Bom, então a gente está aqui hoje com o Francisco. Francisco é um grande amigo meu, muito querido, e ele vai se apresentar. A gente vai bater um papo aqui sobre a prática dele, trazer um pouco da experiência e compartilhar com vocês um pouquinho de como é na prática, né? Um líder que eu conheço, que eu sei como é a experiência dele, um líder que pratica a inclusão no dia a dia dele com as suas equipes. Bom, Chico, Obrigado pelo bem-vindo. convite. Obrigado, muito obrigado pelo convite. É uma honra também estar aqui com você. Meu nome é Francisco Júnior, estou como gerente de atendimento integrado hoje da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. É, Deixa eu desligar o telefone que tocou. Ah, Cara, tenho mais de 20 anos aí, né, trabalhando com TI, com gestão de pessoas, sou voltado, minha carreira toda foi voltada em tecnologia, tá? E de um tempo, sei lá, depois de uns 5, 6 anos, a porta da gestão de pessoas foi aberta para mim. E eu abri essa porta e vi que eu gostava muito disso, muito em desenvolver pessoas, tá? E aí as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu acredito muito que quando o destino quer, as portas vão, né, vão aparecer na sua porta. E se você quiser, você vai abrindo essa porta e vai aceitando esse desafio. Então, é isso, tá? Meu nome é Francisco Júnior, sou casado, tenho 2 filhos, estou morando em Brasília e vamos lá. Estou aberto aí para a gente conversar sobre esse assunto que é importantíssimo no mundo de hoje. Você falou uma coisa muito legal, né, Francisco, que é o papel do líder, né, de um gerente, enfim, que vem de uma área de tecnologia e que aí assume uma liderança e que passa a trabalhar com pessoas e tem que desenvolver essas competências, né, se vê ali numa situação em que a questão técnica é importante, mas ainda tem muito a aprender para gerenciar uma equipe. E aí passa por pessoas, né? Não tem Tem jeito. quem trabalha com TI, quem veio das exatas, ele tem que entender que vai chegar uma hora que ele vai ter que escolher. Se ele quer ser líder, todos nós devemos ser líder, mas se ele quer ser gestor de pessoas, ele vai ter que fazer uma divisão nos estudos, ou a escolher o que ele vai estudar, porque sim, é importante para um profissional de TI, né, estudar, ganhar conhecimento em tecnologia. Só que ele tem que entender que a partir do momento que ele é gestor de pessoas, as pessoas são, né, o meio de tudo. Então, ele tem que voltar aos seus estudos, voltar o seu olhar para as pessoas. Ele tem que começar a entender, estudar pessoas, estudar comportamento, estudar gestão de pessoas, gestão de tempo, enfim, entender, né, essa tecnologia do ser humano, começar a estudar uma outra tecnologia que não é mais a tecnologia das máquinas, e sim a tecnologia das pessoas. Por quê? Ali é o ponto focal deles. Assim, eu fico brincando muito que eu já não sou mais um profissional de TI, talvez. Talvez eu sou agora um profissional, um gestor de pessoas que trabalha com TI. Então, esse eu acho que assim, ó, é o desafio dos profissionais, dos gestores da área de TI. Equilibrar o estudo da tecnologia das máquinas, vamos falar assim, das tecnologias dos seres humanos. Esse é um grande desafio. Ai, adorei essa analogia que você fez, viu, Francisco, da tecnologia das pessoas. E eu vou até aproveitar para puxar um gancho para a primeira pergunta que eu tinha colocado aqui, porque quando a gente tem uma posição de chefe, né, de gestor, de líder, enfim, cada empresa dá um nome ali, de gerente, Uhum. existe uma questão de desempenho, de resultado que é cobrado, de meta, enfim, de performance daquela área e, consequentemente, daquela equipe. E tem esse lado que você colocou, de entender as pessoas, de entender as necessidades, de saber como as pessoas funcionam, etc. E aí eu queria que você colocasse questões práticas mesmo, do seu dia a dia, do seu comportamento que você traz para equilibrar essas duas cobranças que tem do gestor. De um lado, a entrega do resultado, e do outro, comportar toda a tua equipe, todo o lado humano que existe também na gestão do dia a dia. Perfeito. Em muitas empresas, cara, nesses últimos 20, 25 anos que eu trabalhei, 20 anos, 25 anos, já vou fazer um cálculo aí, já tô, né? Tá estranho. 20 anos, nesses últimos 20 anos que eu trabalhei, que eu trabalho com TI, a gente vê muito termo, né? É muito usado o termo SLA, OLA, tempo de nível de serviço. E
a maioria dos contratos de grandes empresas ou de órgãos públicos, eles são voltados a esses números. Olha, você tem que bater essa meta, esse número de atendimento, o SLA tem que ser 99,9 de disponibilidade. E só que a gente esquece, quem mantém esses números são as máquinas, mas quem mantém as máquinas são as pessoas. Tá? Então, qual a grande magia do Natal que eu falo? Nós precisamos desenvolver as pessoas. Se as pessoas não forem o centro desse desenvolvimento, você não vai conseguir bater sua meta, você não vai conseguir chegar naquele número. Então, não são os números que devem ser, os números devem ser uma consequência, os números não devem ser a forma de ser das coisas. Então, não sei se fui claro, mas assim, o número tem que ser uma consequência de um trabalho. A partir do momento que você desenvolve as pessoas, a partir do momento que você trabalha ali os gaps de cada um, entendendo o ponto forte e o ponto fraco de cada pessoa, tá? Bater aquela meta, bater aquele número, né? Chegar naquele objetivo vai ser uma consequência de tudo. Só que a partir do momento que a gente coloca a meta, a minha meta é ter 99,9 de disponibilidade do meu serviço, e eu quero chegar nisso, e você está focado só naquilo, é perigoso. Porque você, o que eu tenho que fazer para chegar naquilo? Cara, tudo gira em torno das pessoas. Então, nós precisamos desenvolver as pessoas, precisamos entender esses gaps para que as pessoas estejam prontas para entregar aquilo que tem que ser entregue. Ontem até eu fiz duas novas pessoas chegaram aqui na empresa e eu fui dar as boas-vindas para ela e falei assim, olha, a gente tem uma coisa aqui que a gente fala que é uma brincadeira, que é um egoísmo positivo. Eu quero te desenvolver, eu vou te ajudar a desenvolver, eu vou tirar o seu melhor, mas sim, é para você? Vai ser bom para você? Vai. Mas, na verdade, eu quero chegar no meu objetivo, que é bater aquela meta lá. Mas, cara, primeiramente é você. Eu tenho que saber o que você é bom, no que eu preciso desenvolver. Né? Eu não gosto nem de falar defeito, que quem tem defeito é máquina de lavar roupa. Né? Então, qual o seu limite? Qual o seu limite? O meu limite é esse. Então, vamos ampliar esse limite? Vamos melhorar esse limite para que você consiga desenvolver mais pessoalmente e profissionalmente. Então, como eu consigo monitorar o desempenho das pessoas? A partir do momento que ela consegue entregar mais, a partir do momento que ela consegue impactar mais pessoas, impactar mais os números, a partir do momento que eu consigo ver lá no final do mês, cara, olha só, estou conseguindo bater a minha meta. Acordado com a empresa, acordado com o órgão, acordado em contrato. Mas por quê? Porque eu consegui desenvolver as pessoas nos seus gaps. Porque senão a gente vai ter um turnover muito alto, porque a gente vai sempre querer buscar novos profissionais. Essa pessoa que não me agradou, essa pessoa que não se adaptou à minha área. Eu vou no mercado buscar outro. Então, isso vai virar um ciclo sem fim. Às vezes, você conseguir formar essa pessoa, pelo menos na nossa realidade, a gente entende que o ciclo, né, para a pessoa começar a entregar o que a gente precisa são 3 meses. E a gente entende que durante esses 3 meses são os 3 meses de desenvolvimento da pessoa, onde a pessoa vai entender como que é o ecossistema que ela entrou agora. Então, mais foco na pessoa, que o número, que aquela meta seja a consequência do trabalho que está sendo feito por trás, entendeu? Não, sensacional, Francisco, foi super claro, porque é isso mesmo, né? Por onde começar, né? Qual é o grande segredo? Que, na verdade, você muda a perspectiva, você olha, você centra, né, na funcionário e não no resultado. Ele é sensacional, muito legal. E aí muda toda a lógica. Sim. Muito e você vai conseguir seu objetivo, que é, assim, toda empresa trabalha para números, para cifras, para melhores números, mas isso deve ser uma consequência, né? Lógico, o objetivo tem que ser batido, mas na hora, no dia a dia, isso é uma consequência, não é o que você tem que ficar olhando. Perfeito. E te acompanho aí também com seus perfis muito legais, e você fala muito da criatividade, e como você estimula isso na sua equipe, e como já falei, né, te conheço, sei que é real, não é só conteúdo que você gera, você pratica isso mesmo no seu dia a dia. E aí eu queria saber como é que você vê a relação entre criatividade e diversidade, porque aqui na Diversidade Importa, eu como representante da empresa e do meu produto e do meu serviço, eu sempre coloco que quanto mais diversa uma equipe, mais inovação a gente tem e tudo mais. Mas isso sou eu falando. Eu queria ouvir de você, que é um gestor, que está na prática, como que você vê essa relação, se ela existe, como que existe, como é que acontece?
Perfeito. A criatividade é um dos soft skills mais exigidos pelas empresas hoje. A pessoa tem que ter criatividade. E a criatividade é a tecnologia do ser humano. A criatividade é o que nos vai diferenciar da inteligência artificial. É a criatividade. Então, aquele ditado, né, algumas pessoas, não é ditado, mas algumas pessoas falam, eu não sou criativo, ela não sabe nem o que ela está falando. Porque todos nós somos criativos. Porque a criatividade, o pessoal fala muito de inovação, né? Você vê vários eventos de inovação e poucos eventos de criatividade. Mas eu sou um cara que sou, sabe, um dos que levanta a bandeirinha que devia ter mais eventos de criatividade, porque a criatividade é a mãe da inovação. E o que alimenta? Qual é a ferramenta, né? A tecnologia que alimenta a criatividade? É o que nós fazemos mais, que é imaginar. Então eu fico brincando que vem a imaginação, vem a criatividade, aí eu fico brincando com o negócio que é a combinação, aí vem a inovação. Então, imaginação, criatividade, combinação, né? E depois inovação. Então, vamos lá. Imaginar, todos nós imaginamos desde criança. Isso é o que nos alimenta, a nossa imaginação. A gente imagina coisas, imagina cenários, a gente sonha com as coisas. E imaginar é o que fez o homem criar rodas. Nossa, ele viu um coco descendo, talvez. Ele, nossa, se eu pegar esse coco, ele já começou a imaginar um outro cenário. Então, para a gente criar, a gente precisa imaginar. E a partir do momento que a gente começa a criar, qual a diferença? Vou dar um exemplo do Steve Jobs, né? Steve Jobs, né, apresentou o iPhone há uns anos atrás como um smartphone, a inovação no mercado, e foi a inovação. A partir do iPhone, criou-se outros smartphones. Só que aí, se a gente pegar para analisar, na verdade, o iPhone é uma combinação. É uma combinação entre o celular, que já existia, uma máquina fotográfica digital que já existia, um iPod, que é o MP3, que já existia, e talvez ele um navegador de internet. Então ele pegou esses elementos, essa diversidade de informações, de elementos, e combinou, e criou, e inovou, né? Então, primeiro ponto, você tem que saber que você imagina toda hora. Então, você para, eu não crio. Não, cara, você cria, você imagina cenários, você imagina situações, você imagina sonhos, viagens, né? Homens perfeitos, mulheres perfeitas, você imagina de tudo. Então, você é um ser criador de cenários. Só que para isso, para você ter um ambiente cada vez mais criativo, para você ter uma mente mais criativa, né, você precisa ter diversidade. Vamos pegar o indivíduo primeiro, tá? O indivíduo criativo. O indivíduo, para ter criatividade, para ter um poder de imaginação cada vez maior, ele precisa saber ler de tudo, olhar de tudo. E não pode ficar dentro da sua caixinha. Eu sou de TI, eu só vou ver produtos de TI. Aí piora. Aí eu sou de TI e de desenvolvimento, eu só vou ver coisas de desenvolvimento. E só vai colocando dentro da caixinha. Aí eu sou TI e desenvolvimento, mas eu só desenvolvo em Java. Você ficou dentro de uma caixa altamente limitada. A partir do momento que uma pessoa que tem um olhar criativo, né, um pensamento criativo, ela tem que começar a ler coisas diferentes, ver coisas diferentes. Você é de TI, você é de RH, mas, cara, vamos supor, eu sou de TI, mas eu estou vendo coisas de RH. Eu sou de RH, mas eu estou vendo coisas de TI. Cara, eu sou de RH ou sou de TI, mas eu estou vendo coisas sobre inovação, sobre cidades inteligentes. Eu estou vendo sobre comportamento da cultura egípcia, sei lá, da cultura romana. Você tem que ter uma diversidade. Você precisa ter uma diversidade de conteúdos. Por quê? Eu uso muito o exemplo do Batman aqui. Ó, o Batman aqui. Por que o Batman? O Batman tem o seu cinturão lá, o seu cinto de ferramentas. É a nossa diversidade. O Batman, ele não é o mais forte dos super-heróis. Ele não é o mais inteligente. Tem outros, né? Eu acho que o Tony Stark, eu adoro o Tony Stark, também provavelmente é mais inteligente que o Batman. Ele é rico? Sim, muito rico, né? Mas o que ele faz dele um diferencial? É o seu portfólio de opções e a sua coragem. Sua coragem de usar. Então ele tem muitas ferramentas, ou seja, ele tem uma diversidade de ferramentas que ele usa para qualquer situação. Então, se você quer ser uma pessoa criativa, você precisa saber entender que você tem que ver várias coisas diferentes. Você vai ter que começar a ler coisas diferentes, não ficar dentro de uma caixa olhando, olhar diferente, ouvir diferente, fazer mais perguntas às vezes, né? Por que a gente tem 2 ouvidos e uma boca? Porque a gente tem que ouvir 2 vezes mais do que falar. É bem simples a matemática. Então, quer ser uma pessoa criativa, uma pessoa que imagina mais, tenha diversidade de conteúdo na sua cabeça. Leia desde. Vou brincar aqui, cara. Ó,
meus livros aqui que estão na minha frente aqui agora, tá? Eu tenho um livro que fala sobre o porquê, sobre a importância de fazer perguntas. Eu tenho um livro que fala sobre um despertar de novas consciências, um livro bem legal que fala sobre a importância de trabalhar em conjunto. Eu tenho um livro sobre as pessoas fora de série. Eu já tenho um livro que vem um pouco sobre evangelização. Eu tenho um gato que está olhando para minha cara aqui agora. Cara, então você precisa ter uma diversidade de informações muito grande. Esse sobre o ser, a pessoa. O ambiente é a mesma coisa. Você precisa de ter pessoas. Vou dar um exemplo da nossa equipe, tá? Da nossa equipe é o seguinte: cara, a gente tem pessoas lá formadas de TI, tem pessoas formadas em educação física. Opa, passou um carro aí correndo. Tem pessoas formadas, esse tá com pressa. Tem pessoas formadas em educação física, tem pessoas formadas em RH, tem pessoas formadas em nutrição, tá? E aí o que acontece? Tem outra. É mais fácil, às vezes, eu formar a pessoa em tecnologia, né, dar umas pinceladas em alguma coisa, do que, às vezes, eu pegar uma pessoa e deixar ela com mais ânimo, com mais força de vontade, com sangue nos olhos. Então, isso é muito mais complexo. A gatinha vai aparecer aqui, tem problema não, viu, gente? É a minha companheira diária. Diversidade aí também. Então. Isso é importante, essa diversidade de pessoas, diversidade de opiniões, diversidades de... uma coisa que a gente tem bastante orgulho, a gente vai até colocar no nosso relatório anual agora. No mundo de TI, todo mundo sabe que o mundo de TI é muito masculino. É muito masculino. Infelizmente, é muito masculino. Só que na nossa área, 40% das pessoas, 40% do nosso corpo é feminino, sendo que 40% das posições de liderança são femininas. Então, assim, eu sei que está longe do ideal, mas perto, né, comparando com o cenário da TI, da tecnologia, a gente está muito além. A gente está muito além. Tá? Então, ou seja, 40% do nosso público, dos nossos colaboradores, estou falando dentro da nossa gerência, tá? É um público feminino e a gestão também. Tá?